Pessoal, boa noite para todos que estão aí conosco hoje. Alguns aí estão fãs de carteirinha aí, então legal. Me apresentando novamente, meu nome é Marcelo Marcomini, para quem não me conhece. Sou aqui da Flex e do Fit e nós estamos nessa iniciativa da Flex e Fit que chama o Fit Tech Academy. O objetivo da iniciativa, lembrando a todos, é a gente poder estar compartilhando e falando um pouco de tecnologia aí, pelo menos uma vez por semana aí, nas últimas 13 semanas, estamos completando hoje, semana de sorte, né? Assim, e hoje, especificamente, nós vamos estar falando de um tema que está pouco numa hype, é muito importante. A gente está vendo muita evolução nisso, que é a inteligência artificial. Então, hoje nós trouxemos um dos nossos especialistas nessa área, que é o Naim, que vai estar dividindo um pouco com a gente nesse curto espaço de tempo, e depois, no finalzinho, ele vai estar aberto aí para poder estar respondendo as perguntas aí do pessoal, no que a gente conseguir nesse espaço de tempo. Então, eu espero que vocês aproveitem aí hoje. Obrigado por quem está comparecendo sempre aí, e obrigado àqueles que estão vindo a primeira vez, tá bom? Aproveita aí e passa a palavra para o Lucas. Lucas, os recadinhos aí que tiver. Ah, claro. Gente, é bem rápido, bem simples. Bem-vindos, meu nome é Lucas Matos, né? Sou coordenador de inovação na Flex. E para quem tiver dúvidas durante a palestra, é só colocar as perguntas no Q&A, né? No painelzinho do Zoom que tem ali embaixo. Não é no chat, é no perguntas e respostas. Também, boa noite, também não é no perguntas e respostas, é no chat. Para conversar com todo mundo, é só você mandar mensagem para todos os panelists e attendees, né, que tem ali as opções. Aí vocês podem conversar por ali. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos iniciar. Manda ver. Boa sorte, Naim. Valeu. Obrigado, Lucas. Boa noite a todo mundo. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui. Beleza? Todo mundo Estamos vendo sim. Ô, Naim, tá meio baixo, cara. Peraí, fala aí de novo. Oi, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Se puder falar alto. Beleza, gente... vou tentar falar mais alto. Isso. É, beleza, então vamos lá. Começar me apresentando aqui. Meu nome é Naim, eu sou formado em Ciência da Computação na UFSCar, me formei em 2014. Fiz o mestrado na área de aprendizado de máquina, também na UFSCar, em Sorocaba. Terminei no comecinho de 2018 agora. E estou trabalhando no FIT desde 2014 como analista de desenvolvimento de software. E o projeto que eu estou atualmente, né, eu passei por vários projetos, mas o que eu estou atualmente é o projeto do EFI, da Lenovo, né, desenvolvendo um pouco em linguagem C, C++. Então, só uma introduçãozinha. E aí vamos começar, né? Por que falar de inteligência artificial? A gente tem ouvido bastante de inteligência artificial recentemente. E por que a gente está falando tanto disso, né? Onde que a IA tem sido usada, onde que ela tem sido aplicada, por que tem sido tão importante, né, ouvir de IA? Então, a gente tem visto algumas aplicações, né? Eu coloquei alguns exemplos, detecção de fraudes em cartão de crédito, em transações bancárias, é um exemplo de aplicação, reconhecimento de objetos, a gente vê bastante em carros autônomos, mas também a gente pode ver em galpões industriais, almoxarifados, né, que vai automatizar aquele processo de reconhecer os pacotes e mandar para determinado lugar no almoxarifado lá. Às vezes tem alguns que são quase que totalmente automatizados, né? Quase não precisam de pessoas agindo ali, e a IA tem sido usado para esse tipo de coisa. Ferramentas de recomendação, a gente vê bastante no Netflix, na Amazon, recomendação de produtos ou recomendação de uma série, um filme ali que a gente assiste, em processamento de linguagem natural, chatbots, análise de sentimentos, né, aqueles assistentes virtuais como do Google ou a Siri da Apple. A gente tem visto bastante coisa, manufatura também, otimização dos processos ou até manutenção preditiva, né, porque custa menos você fazer uma manutenção na máquina, né? Você conseguir predizer que ela pode ter um problema e conseguir
detectar esse problema e evitar que uma linha de produção pare, por exemplo. Então, tem sido usado em vários lugares. Só que a gente, quando vai entrando na parte de IA, a gente começa a ouvir vários termos, assim, né? Vários nomes que a gente acha meio estranho. Né? Sei lá, classificação, regressão. Aí começa a ouvir os termos mais como naive Bayes, gradiente, regressão logística. E às vezes essas coisas parecem bastante confusas, né? Às vezes a IA parece uma coisa meio mística, né? Então, daí que vai vir essa ideia de desmistificar, né? Ela parece uma coisa que é muito confusa, né? Um monte de termos, um monte de coisas falando de um conceito que muitas pessoas, a maioria das pessoas talvez não sabe explicar o que é a inteligência artificial mesmo. Então, eu trouxe essa palestra com essa ideia, né? De desmistificar no sentido de tirar essa ideia de que a IA é uma coisa mística, uma coisa difícil de entender, para mostrar que nem sempre é tão difícil assim, é uma coisa que é mais simples talvez do que a gente imagina à primeira vista. Né? É uma coisa comum até, no sentido, a gente consegue com alguns passos ali chegar numa conclusão de como funciona, pelo menos boa parte dos sistemas com inteligência artificial hoje. E para a gente começar a falar um pouco disso, né, eu quis trazer aqui um pequeno histórico. Né? Quando começou isso? Né? Quando que começou a se falar de inteligência artificial? Quando que se começou a falar desse tipo de discussão, né? De alguma inteligência ou de robôs? Né? E eu acho bem interessante a história, e às vezes a gente pensa que é uma coisa recente, talvez aqui dos anos 2000, dos anos 90, mas essa ideia de uma inteligência superior à inteligência das pessoas, de certa forma, começou lá em 1700 e tanto, né? Século 17, 18 ali. Laplace, ele já tinha essa ideia, né? Ele era um filósofo também, filósofo e matemático, né? E ele tinha essa ideia de se existisse uma inteligência que conseguisse meio que mapear, né, todos os objetos do universo, ele conseguiria, da mesma forma, predizer o que ia acontecer no futuro. Então, ele diz que todos os átomos ou todas as coisas do universo poderiam ser preditos. Né? Isso aí faz um pouco parte daquela filosofia de determinismo. Né? Mas já tinha uma discussão que se existisse uma inteligência capaz de entender o universo, ou capaz de guardar todos os dados sobre o universo, né? Vamos dizer assim, ela também seria capaz de predizer o futuro. Então, lá no século XVIII ali já tinha um pouco dessa ideia. Um pouco mais para frente, tem uma história bem legal que foi a primeira vez que surgiu esse termo de robôs. Né? A gente às vezes pensa que robô é uma coisa que surgiu talvez na indústria ou na universidade, alguma coisa assim, mas na verdade ele começou com uma peça de teatro. Né? Eu gosto de contar essa história aqui, outras vezes que eu já apresentei essa palestra, eu contei disso. Começou na verdade com essa peça de teatro que contava uma história, né? Que você tinha uma fábrica que era conhecida, né, que tinha o nome de Rossum Universal Robots, e essa fábrica, ela fabricava esses robôs, né, que eles tinham a função de ajudar as pessoas nas tarefas do dia a dia. Então, aquelas tarefas chatas, aquelas tarefas difíceis que as pessoas não quisessem fazer, tinha um robô que podia fazer. E o que aconteceu? Nessa peça, ele vai contando a história que os robôs eles foram ficando cada vez mais inteligentes, e um robô começou a ensinar um outro robô. E não só isso, né? Mas eles começaram a ficar mais inteligentes que as pessoas, começaram a ficar independentes das pessoas, até chegar ao ponto que eles se revoltaram contra as pessoas. Né? E eles começaram a fazer que as pessoas fossem servir eles, não o contrário. Né? Então, é uma história antiga, na verdade, 1920, né? Mas a gente vê o contexto, né? O enredo ali da história, é a mesma história que os filmes de ficção contam ainda, né, mais recentemente. E um pouco mais para frente disso,
aí a gente começa a ver se formando a ideia mais voltada para a computação mesmo. Então, em 1950, Turing fez o famoso teste de Turing, que qual que era a ideia dele? Né? Você colocar um robô, né, um algoritmo ali, gerando saídas, gerando dados, e uma pessoa gerando dados, né, resultados, e uma outra pessoa, sem enxergar esses dois, ela teria que dizer qual que foi gerado pela máquina ou qual foi gerado pela pessoa. E a ideia é que, se ela não for capaz de identificar quem gerou a informação, se foi um robô ou se foi uma pessoa, então aquele robô é considerado inteligente, porque ele conseguiu simular o que uma pessoa faz. Então é mais ou menos essa ideia do teste de Turing. E com essas ideias foram surgindo também, alguns anos depois, né, em 1956, o primeiro workshop de inteligência artificial mesmo. Então várias pessoas se reuniram para discutir essa ideia de inteligência artificial e também para iniciar o primeiro grupo ali de pesquisas, né? Tinha alguns pesquisadores, se não me engano, da IBM e de algumas outras empresas da época, e eles começaram a desenvolver essa ideia de inteligência artificial, de tentar fazer uma máquina que conseguisse imitar o comportamento de uma pessoa. Né? E por bastante tempo eles conseguiram evoluir, mas depois de alguns anos, os resultados não estavam sendo mais tão promissores. Né? Eles desenvolveram talvez alguns algoritmos, algumas coisas ali, mas começou a haver um desinteresse, porque os computadores da época não eram tão sofisticados, vamos dizer assim, ou não tinham os recursos computacionais que a gente tem hoje, e então aqueles algoritmos muitas vezes não conseguiam produzir os resultados que eles esperavam. Então teve um desinteresse, teve uma redução nos investimentos em pesquisas, e foi ficando assim até o início da década de 90, que começou um investimento maior de novo na parte de inteligência artificial. Então, se a gente for vários anos para frente, aí, em 2018, né, segundo alguns dados que eu peguei aqui do IDC, teve um investimento de cerca de 24 bilhões de dólares na área de inteligência artificial e tem algumas projeções para 2022 de 70 bilhões de dólares serem investidos e 2023 cerca de 97,9 bilhões de dólares sendo investidos na área de inteligência artificial, em pesquisas, em produtos, em coisas relacionadas à inteligência artificial. Então, uma área que não era tão importante, talvez, ou tão destacada alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, ela foi crescendo como acontece. Né? É normal isso, as áreas terem um destaque em determinado tempo e depois caírem, subirem de novo. Então, a inteligência artificial hoje ela está nesse nível, né, de que tem muito investimento e muita gente querendo entender mais sobre essa área por causa das aplicações mesmo que ela proporciona fazendo. E aí a gente para pensar agora, né? O que é essa inteligência? Né? O que é essa inteligência que a gente tenta simular num computador ou tenta fazer um computador ser inteligente? Né? A gente pode ter várias definições, na verdade, de inteligência e a gente pode interpretar de formas diferentes. Né? Por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa é inteligente, é uma coisa, né? O que você espera de uma pessoa inteligente? Que ela lê muitos livros, ou que ela entende muito de uma determinada área, de, sei lá, física ou matemática, ou de literatura, ou que ela é inteligente. Mas se você fala, por exemplo, que um cachorro é inteligente, você tem outra expectativa. Né? Você não espera que o cachorro leia livros, você espera que o cachorro busque uma bola, ou ele fique sentado quando você fale para ele sentar. Então, essa aqui tem um conceito bastante amplo. Mas quando as pessoas começaram a discutir a inteligência artificial, a ideia era simular a inteligência de uma pessoa. Né? Então, eu peguei essa definição aqui de algum dicionário que traz esse conceito de que inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de se adaptar a novas situações. Então, a ideia de inteligência é você
conseguir entender onde você está, conseguir entender a área que você está, o local que você está, o problema que você precisa resolver. E quando aparece uma situação nova, você também sabe lidar com ela. Então, essa é um conceito de inteligência, né? Pode ter outras definições, mas essa é uma ideia. E aí, aprofundando um pouco mais nesse sentido também, né? A gente pode pensar, tá, então isso é inteligência. E aí, o que os cientistas, vamos dizer assim, o que eles começaram a pensar? Ah, então vamos simular um ser inteligente. Então, a gente precisa entender como que são formados, ou como que funcionam os pensamentos da gente, né? Como que são formados no nosso cérebro, essas coisas. E é interessante, tem bastante discussão disso, né? Tem um lado, sei lá, de neurociência para estudar isso. E eu acho legal, tem um livro que ele fala um pouco disso na forma de lógica, né? Como que uma pessoa se entende que ela é uma pessoa. E ele fala que, nesse sentido de formar os pensamentos, a pessoa ela vai formando padrões, né? Ela vai encontrando padrões na mente dela e ela vai aprendendo com esses padrões, né? Então, mesmo que ela veja uma coisa que ela não conhece, ela tenta na cabeça dela encontrar esses padrões, né? É como se o cérebro ficasse num loop, né? Tentando dar voltas e tentando entender como o que é aquela coisa nova que ele está vendo, né? Então, aqui na imagem está a imagem que o Lucas comentou ali, ó. Esse gato aqui, ó, está subindo ou descendo? Pô, eu mandei a pesquisa aí. Quem Não está vai. assistindo responde aí, ó. Tira a janelinha da frente da. Aqui, É porque tá aparecendo. Aí, boa. vou dar um tempinho para ver se vocês param. Responde aí, pessoal, rapidinho. Se não responder, a gente sabe que você tá fazendo outra coisa, tá dormindo aí, ó. Estou vendo aqui, ó, 40 participantes, hein? Vou responder. Tá quase. 80%. Já perdeu pro computador, né? O computador já tinha processado essa hora. Você imagina. Eu Legal, posso, pessoal. 50 segundos tá bom. eu vou, Vou colocar aqui, ó. E vou compartilhar com vocês os resultados. ó lá, subindo 23%, descendo 37%, tanto faz 40%. Legal. E aí, qual que é a sua conclusão aí? Eu cheguei na mesma conclusão que eu tive antes, né? Que tanto faz. Mas, na verdade, a ideia, né? Eu acho que eu posso fechar aqui. A ideia, Pode sim. a, a ideia, na verdade, de subir ou descer aqui, é justamente mostrar, né, que várias pessoas vão achar que está subindo e várias pessoas vão achar que está descendo. Eu já vi pessoas falando que está subindo porque pelo desenho da escada ali, dá para ver, isso aí só tem na subida da escada, ou gente falar que está descendo por causa do jeito que está a luz, ou que está o gato, enfim, tem várias formas, né? Cada pessoa vê de um jeito. Mas qual que é a ideia? A ideia é que o cérebro da pessoa, ela tenta encontrar um padrão. Então, quem fala que está subindo vai defender. Eu acho que está subindo por causa disso. E vai tentar achar um padrão. Quem fala que está descendo vai dizer, eu acho que está descendo por tal motivo e vai achar um padrão. Mas eu não tenho a resposta. Mas tem mais alguns exemplos aqui que eu trouxe, na verdade. Então, vou passar aqui. Alguns exemplos de como que o cérebro ele fica tentando achar padrões, né? Eu acho que vocês veem o meu cursor aqui, não tenho certeza. Mas ele, vocês veem essas imagens do Escher? Sim, a gente vê o seu cursor. Beleza, obrigado. Essas imagens do Escher, se vocês olharem aqui, por exemplo, na da esquerda, ela tem uma cachoeira aqui, e se você acompanha ela aqui, ela parece que está descendo, aí você vem seguindo ela aqui, mas de repente ela volta lá em cima, no mesmo lugar, aí você fica confuso, né? Como é que pode? Está descendo, mas está andando no mesmo lugar aqui. Essa outra imagem do lado direito também é a mesma coisa. Ela tem as pessoas aqui, ela tem como se fosse um degrau, né? E as pessoas estão
parece que estão subindo, e elas vão subindo e subindo, mas quando você chega aqui, ela chegou no mesmo nível, vamos dizer assim, que ela estava antes. Então, como é que está acontecendo? Que ela está subindo, ela está rodando, o que ela está fazendo? E o cérebro meio que fica num nó, né? Ele tenta entender essas imagens e fica confuso, né? Porque ele fica tentando achar um padrão que é conhecido, mas aí não consegue achar, porque isso aqui, se a gente procurar de verdade, não vai existir uma escada nesse formato, né? Eu acho que não. Outro exemplo aqui que eu acho legal também de mostrar. Essas figuras aqui, a primeira do lado esquerdo, né? Eu já perguntei algumas vezes que eu apresentei isso, o que parecia isso. Teve gente que falou, parece um guidão de moto, parece alguma coisa assim. Teve outra pessoa que falou, é um óculos de ciclope. Por quê? Eu nunca vi um ciclope, eu nunca não sabia que ciclope usava óculos, mas parece, né? Ciclope tem um olho só, isso aqui parece um óculos. Então, mesmo que é uma coisa que não existe, vamos dizer assim, o cérebro tenta achar um padrão e ele acha um padrão e fala, parece um óculos, quem que usa óculos com olho só são os ciclopes, ainda mais no meio, né? Então, ele vai tentar achar um padrão. Essa outra imagem do lado direito, né? Eu coloquei aqui também porque eu acho legal, essa não é uma imagem inventada, mas geralmente as pessoas não sabem o que é. Então, eu já perguntei alguma vez, a pessoa fala, parece aquelas coisas de fazer bolinha de sabão, né, de criança. Então, parece mesmo, até talvez dê para usar para isso, mas, na verdade, isso aqui é uma ferramenta que é usada para afinar pianos, por exemplo. Essa borrachinha aqui na ponta, ela serve para abafar a corda do piano. Mas, geralmente, como a maioria das pessoas nunca afinou um piano, então as pessoas não sabem o que é essa imagem, né? Então, mas o cérebro tenta encontrar um padrão e tenta descobrir o que é essa imagem, mesmo sem saber. Um outro exemplo também aqui, mostrando que não é só nas imagens, né, mas em texto também. Né? Acho que a maioria talvez já tenha visto esse texto assim, no Facebook, em algum lugar, né, na rede social lá. E é um texto que você vai lendo no começo dele, né? E você fica confuso porque é bagunçado e ele até fala que esse pequeno texto serve para mostrar como a nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Né? Você vai você começando, parece complicado no começo e depois você vai decifrando com mais facilidade, né? sem precisar pensar muito. Então, o cérebro ele consegue achar o padrão e ele vai melhorando esse padrão com o tempo. Então, ele achou o padrão ali e ele vai, quando vai chegando no final do texto, ele já consegue melhorar. E o cérebro é muito bom nisso de achar padrão. Né? Até um outro exemplo aqui que eu quero mostrar rapidinho. Esse exemplo é interessante porque ele é um poema, né? Em português é Jaguardarte, do Lewis Carroll, e ele tem umas palavras muito estranhas em inglês que se você for traduzir, né, você não vai achar exatamente o que são algumas dessas palavras, sei lá, mome raft, você não vai achar essa tradução, ou borough, você não vai achar essas palavras em português. Mas a pessoa que fez a tradução, ela achou palavras que tinham um som parecido, né? Por exemplo, mommy rats, ele traduziu como mommy ratos. Né? Então, palavras que trariam algum significado semelhante, mas que dariam essa ideia de a sonoridade também ser parecida. Então, se você procurar a tradução em outros idiomas também desse poema, você vai ver, eu acho que tem até na Wikipédia, se você procurar, porque é bem conhecido esse trecho justamente por isso, porque ele é difícil de traduzir, mas em vários idiomas as pessoas foram encontrando esses meio que padrões, né, e traduzindo da forma que ficasse mais adequada. Esse exemplo, para você, eu li num livro recentemente, eu achei legal de trazer aqui. Não vai ter uma enquete, mas fiquem pensando um pouquinho aí, o que vocês acham que é o padrão dessas figuras. Né? Tem um monte de X e de bolinha ali, e você fica tentando achar o padrão. Né? Talvez, eu vou dando umas dicas aqui. Ó. Talvez você pode ver vários X aqui e falar, então o padrão é esse aqui, ó. Tem vários X aqui em pé, né, na vertical. Ou talvez você vai olhar, não, acho que o padrão é aqui, ó, esse monte de Os
né? Essas bolinhas aqui parece que formam um desenho, né? Ou aqui parece que formam uma reta aqui no meio, né? O que será que são esses padrões? E deixei vocês pensarem já, na verdade. Isso daí, na verdade, o padrão disso é que não tem padrão. Isso aí, na verdade, é um cara ou coroa, na verdade, aleatório, né? Rodei lá no random.org e ele gerou aleatório isso daí, né? 50% de chance. Eu acho que deu 60% um e 40% outro, mais ou menos. Mas é aleatório. Então não tem um padrão pré-estabelecido nisso daí. Mas o cérebro ele tenta achar padrões até onde não tem. Então, essa que é a ideia de eu mostrar essa imagem. E isso tem até um nome, né? O nome é The Tinkerbell Effect. É uma ideia de você pensar que aquele negócio é real, mas ele não é real, mas você está acreditando que é real. Então, é mais ou menos nessa ideia. E depois, no final, tem o link para o artigo que fala sobre isso, mas se você olhar nessa imagem aqui, né, eu tenho um outro quadro dela que mostra ela mais pixelizada ainda. Quanto maior eu deixar essa imagem, menos vai parecer uma figura para você, né? Se eu deixar nessa foto que está aqui, eu acho que todo mundo consegue ver, ela não parece nada, né? Se você olhar de perto, ela não parece uma imagem. Assim, mas se a gente coloca a imagem menor, ou se a gente olha de longe, né, que a gente não vai andar 2 metros aqui no monitor, mas se a gente olhar ela de longe, ela parece um rosto de um bebê, por exemplo. E qual que é a ideia? Se a gente olhar a imagem mesmo, ela não é um rosto de um bebê. É mais ou menos o que acontece na televisão, né? São vários quadradinhos, várias coisas. Nesse caso aqui ele está maior, mas o cérebro, você reconhece e o seu cérebro começa a pensar, isso parece um bebê, eu acho que é um bebê, isso aí parece uma criança, parece o rosto, né? E talvez até se você visse a foto de verdade da criança, você ia conseguir identificar que era realmente essa foto. Então, o cérebro ele acha padrões, às vezes, até em coisas que inicialmente não teriam um padrão fácil de visualizar, ou talvez às vezes nem tem padrão nenhum, mas o cérebro tenta achar esses padrões, né? E aí? Mas continuando aqui então nessa ideia, né? Então a gente viu um pouco de que é inteligência, como que são formados os pensamentos e o que significa então aprender, né? E tem esse conceito de aprender que eu peguei também do dicionário, ele fala de adquirir conhecimento ou domínio através do estudo ou prática, tornar-se hábil em alguma coisa, ou tornar-se capaz de fazer alguma coisa pouco a pouco, né? É bem legal essa definição porque ele fala que é uma coisa que vai progredindo, né? Vai melhorando. Não é uma coisa que vem assim, de repente você sabe, você vai melhorando. Então aprender é esse processo, né? Esse processo de evoluindo e de melhorando. E aí, juntando tudo isso, como é que a gente vai fazer um computador aprender, né? Como é que o computador pode aprender? Então, voltando lá naquela ideia, né? Quando os cientistas lá começaram a pesquisar inteligência artificial, eles tentaram imitar o cérebro das pessoas. E se as pessoas tentam achar padrões nas coisas, então eles tentaram fazer a mesma coisa com o computador. Então, essa que é a ideia, né? Aqui tem um videozinho interessante, eu vou dar o play aqui, o som, e ele mostra o vídeo de uma pessoa ali tentando ensinar um robô, um braço robótico ali, girar uma panqueca, né? Fazer um flip ali na panqueca. Então, a primeira tentativa, ele está fazendo, segurando o robô e o robô grava aquelas informações ali, né? E tenta repetir. Aí ele fez a primeira tentativa, não conseguiu. Ali, depois de 3 tentativas, a panqueca cai da panela e ela vai continuando tentando e o robô não melhorou. Ele está tentando várias vezes, ali 10 tentativas. Isso que é assim que um robô aprende, né? Você precisa de uma pessoa ensinar, pega na mão lá do robô e ensina ele a fazer as coisas, né? Então ele está tentando ali mais um pouco. Depois de 20 tentativas, dá para ver ali no vídeo, e ele continua tentando, mas a panqueca não funciona. Aí ele deu uma colher de chá para o robô
e colocou agora não só o braço mecânico, né, mas também uma ferramenta ali para pegar o movimento da panqueca e pegar a velocidade e outras coisas, né? Então, uma coisa que dá para perceber aqui é que quando aumentou a quantidade de dados, aí o robô conseguiu aprender, né? Depois de 50 tentativas ali, ele conseguiu aprender a virar uma panqueca na panela. Então é bem legal, porque ele foi aprendendo nesse conceito, né? Ele foi aprendendo aos poucos. E conforme mais dados ele tinha, mais ele foi evoluindo e foi aprendendo até ele conseguir chegar no objetivo que ele queria. Então, com essa ideia em mente, né, a gente chega no conceito de aprendizado de máquina. E a ideia de aprendizado de máquina é justamente essa, né? Ela tem essa definição um pouco confusa, né, mas que é um programa, aprende uma tarefa, e você mede a performance que ele executa aquela tarefa, e ele vai repetindo e ganhando experiência, e conforme ele ganha experiência, ele melhora a performance na tarefa. Então, basicamente essa é a ideia. Assim que a maioria dos algoritmos que a gente tem hoje, não vou dizer todos, mas a maioria do que a gente chama de inteligência artificial segue essa ideia de aprendizado de máquina. Não é a única forma de ensinar o computador, tem outras formas, mas essa é uma das formas mais usadas hoje e a gente vai falar um pouquinho mais dela nos próximos slides, né? E pensando nisso, então, se eu quero ensinar um computador, como é que ele enxerga os dados, né? Como que o computador vai enxergar, né? Ali a gente viu que ele pôs um sensor, algumas coisas ali para o robô conseguir aprender, mas como que o computador enxerga, né? Então aqui tem um exemplo bem simples, na verdade, ele está bem simplificado. Seria equivalente a eu ter um dado com dois atributos, sei lá. Eu quero saber o valor de uma casa baseado, sei lá, no tamanho do terreno e na quantidade de cômodos que tem a casa. É que esses números não tem muito a ver com isso, mas é só uma ilustração. Então, o computador vai enxergar cada pontinho desse aqui, é um dado, vamos dizer assim. É uma casa, um terreno, sei lá, que eu quero avaliar o preço. As amostras são cada pontinho desse aqui. Então, cada pontinho desse é uma amostra. Cada valor aqui, né, nos eixos é um atributo. E cada ele pode ter ou não rótulos ou classes. Quando ele tem rótulos ou classes, seria eu dizer assim, essas amostras são da classe verde, essas outras amostras são da classe azul, né? Então ele pode ou não ter rótulos ou classes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas basicamente é isso que o computador enxerga. Ele enxerga pontos, né? Como se fosse num plano cartesiano, né? Ele enxerga dados. Então ele não enxerga, na verdade, a mesma coisa que a gente enxerga, né? Ele enxerga um monte de dados, né? Uma sequência de dados, bytes, né? 0 e 1. E aí, com essa ideia em mente, a gente também pode separar a forma que eu vou ensinar o computador. Então, ele pode ser um aprendizado não supervisionado, supervisionado ou um aprendizado por reforço, né? Tem uma imagem aqui que mostra um pouco melhor, né? Então, a gente tem a área de aprendizado de máquina e ela tem várias divisões, né? Então, o aprendizado por reforço, ele é usado mais em jogos, por exemplo, e coisas de tempo real, algumas decisões de tempo real ele é utilizado, mas hoje ainda não é assim, o algoritmo mais utilizado, né? Não é o conjunto de métodos assim, mais utilizado. Geralmente o que a gente vê mais, né, que tem aqui a parte de redes neurais, de deep learning, vai estar dentro do aprendizado supervisionado. Qual que é a ideia? Ele tem aquelas amostras lá que eu mostrei na outra imagem com rótulos. Então ele consegue ter valores que ele espera. Por exemplo, eu vou ter valor que eu espero de saída do meu algoritmo. Enquanto no aprendizado não supervisionado, eu não tenho esses valores. Eu tenho só os dados, mas eu não sei qual é o resultado esperado. É como se eu olhasse para um padrão que eu não conheço. Aqui, no aprendizado supervisionado, eu conheço a saída. Por exemplo, eu quero classificar um e-mail como spam ou não spam, né? Então, eu tenho a saída esperada. Eu quero classificar se a imagem que eu estou mostrando para o computador ela é um gato ou é um cachorro. Então, estou esperando uma das duas classes. Mas pode ser que eu não espere classe nenhuma. Então, aí eu chamo de não supervisionado. Então, a gente vai falar um pouquinho, um resumo, na verdade, dessas
essas áreas, né? Eu trouxe primeiro um exemplo aqui bem legal, é a parte de agrupamento de dados, né? Agrupamento de dados ele está dentro do não supervisionado, ele segue essa ideia do cérebro de tentar encontrar um padrão naqueles dados. Então, se a gente vê essa imagem aqui, a gente pode pensar em agrupar ela de várias formas, né? Então, pensando que eu fosse jogar isso para um algoritmo agrupar, ele poderia agrupar, dependendo dos dados que eu passasse sobre essas imagens, né, sobre os personagens aqui, ele poderia agrupar de pelo menos dois jeitos aqui. Do lado esquerdo aqui, ele agrupou como a família dos Simpsons e os empregados da escola, né? Então, tá certo esse jeito que ele agrupou? Tá certo. Ah, mas ele poderia agrupar do outro jeito aqui, separando, por exemplo, as mulheres dos homens, né? Tá certo também? Também tá certo. Mas, então, qual que é a saída correta? Não tem uma saída correta. Ele encontrou um padrão aqui, é parecido com a ideia do gato lá, né? Só que no gato tem uma saída correta que a gente não sabe. Mas aqui ele achou um padrão e os dois estão corretos. Não tem um que está errado. Então ele é um algoritmo subjetivo, né? E um dos algoritmos que a gente pode usar para fazer esse agrupamento é o algoritmo de K-média, assim. Qual que é a ideia desse K-média? Eu vou dizer para ele, separa esse dado que eu tenho aqui em K grupos. Então eu posso dizer para ele, separa em dois grupos. Então o meu algoritmo vai lá e vai rodar e vai separar em dois grupos. Ele vai tentar achar o centro desse grupo e vai separar aqui as amostras que estão mais próximas dele. Então ele vai dizer, esse aqui é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo. Mas ele não sabe o que é esse grupo ou o que é esse grupo. Pode ser que seja, usando o exemplo anterior ali, pode ser que seja homens e mulheres, mas pode ser também que seja os empregados da escola e a família dos Simpsons lá, aquele exemplo anterior. Então, ele não sabe o que são esses dados. Ele só sabe, esses têm características parecidas e esses têm características parecidas. Dependendo da característica que eu olhar, ele pode trazer resultados diferentes. Isso é a ideia de agrupamento, né? Então, na primeira, eu vou voltar um pouquinho aqui. Lá naquela imagem, né, então a gente tinha visto que ele tem a parte não supervisionada e agora a gente vai falar da supervisionada. Então, a supervisionada, eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro é uma regressão linear. Então, eu sei os valores que eu espero. Por exemplo, eu espero que quando o valor aqui do eixo X for 4, no eixo Y vai dar algum valor aqui que não está mostrando. Quando for 5, vai dar aqui próximo de 50. Então, eu sei a saída que eu espero. E o meu algoritmo de aprendizado, ele vai tentar achar um padrão nesses dados. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer uma função matemática que descreve esses dados. E ele vai tentando ajustar, né, à medida que ele vai iterando sobre esses dados, ele vai conhecendo mais, né? E pode acontecer isso que a gente chama de underfitting, né? Foi o que aconteceu aqui. Ele desenhou uma reta, mas ele não passou certinho em todas as amostras, né? Ele não conseguiu encontrar o padrão exato. Então aconteceu isso aqui que a gente chama de underfitting, né? Ele aprendeu, mas ele não aprendeu o suficiente, porque ele aprendeu uma coisa muito simples, no caso dele era uma reta, mas ele não aprendeu o suficiente. Então a gente pode melhorar. Então um exemplo de como a gente pode melhorar é ter uma outra função matemática, por exemplo, que a gente chama de regressão não linear. E a gente vê que ela melhora. Ela consegue pegar mais pontos aqui, mais amostras, né, corretamente, do que o algoritmo de regressão linear. Pode acontecer também que se a gente usar uma função matemática muito complexa, ela pega pontos que não teria como posso dizer assim, ela super ajusta, né? Ela pega todos os pontos. Só que qual que é o problema? Como a gente tinha falado lá, que quando alguém é inteligente, né, ele sabe se adaptar a novas situações, então se eu colocar mais dados aqui verdadeiros, né? Esse dado aqui é verdadeiro, eu peguei lá, colhi mais dados e vi que tem esses dados agora aqui em vermelho. E aí, a minha função não está ajustada para eles. Então, ele foi super ajustado nos dados que eu tinha, mas ele não sabe se adaptar a novas situações. Então, para evitar esse tipo de problema, quando a gente trabalha com aprendizado de máquina, ele tem essa ideia de
uma forma que eu vou treinar, validar e testar. O que é o treino? O treino é eu pegar 80%, mais ou menos, aqui da minha base de dados, pode ser 70, 30, pode variar essa porcentagem aqui, mas ele treina com esses dados, eu vou usar esses dados como entrada do meu algoritmo e ele vai aprender com eles. Eu vou fazer aquele ajuste da função, igual aconteceu ali na regressão linear. Ela vai se ajustando conforme vai passando iterações aqui e vai chegar um momento que ele vai gerar um modelo. Esse modelo matemático aqui que ele vai gerar, eu pego o restante dos 20% aqui da minha base de dados e uso para testar. Se esse teste aqui, final, der um resultado bom, ele acertou 90%. Então significa que esse meu algoritmo que eu testei aqui, que eu iterei e aprendi, ele teve um bom resultado, né? Ele produziu um modelo que consegue se ajustar bem à maioria dos dados. Dificilmente ele vai chegar no 100%. Né? Mas se ele chegar no 90%, 95%, 99%, ele já é um modelo que pode ser bastante utilizado. E aí, com essa mesma ideia, né, tenho aqui alguns outros exemplos de classificação. A regressão, ela tenta encontrar uma função que descreve as amostras, né, um valor real na matemática. A classificação, o que ele faz? Ele já conhece as classes, eu quero separar as bolinhas verdes das azuis. Então, desenha uma equação aí que separa elas. Então, no caso A, aqui ele desenhou uma reta, no caso B, ele desenhou um círculo. Então, ele conseguiu separar as amostras verdes das azuis. Ele já conhecia qual era verde, já conhecia qual era azul, e ele só separou. Então, essa é a ideia de classificação. Então, ele procura essa equação que separa as classes. E essa ideia de classificação, ela é usada em muitos lugares, né? E aí eu tenho um exemplo que é mais comum hoje da gente ver, talvez, que são as redes neurais. E dentro das redes neurais, ele usa essa ideia, né? Primeiro ele tenta imitar um cérebro, né? Imitar o sistema nervoso, uma célula do cérebro aqui. Então ele tem um dendrito, ele tem um axônio. Então a rede neural ela tenta imitar essa estrutura que existe no cérebro das pessoas. Né? Então o que ele faz? Ele vai criar aqui, isso aqui é um neurônio, só que de uma forma matemática. E essa função matemática que ele usa aqui nada mais é do que, assim, de forma simplificada, é um classificador. Então, um neurônio, pensando assim, um neurônio sozinho da rede neural é um classificador. Ele vai ter várias entradas e ele vai produzir uma saída, que é o resultado dessa função. E a rede neural, o que ela faz? Ela vai ter a minha entrada aqui, esse X, e ele vai ter vários neurônios. Né? No caso dessa rede neural aqui do exemplo, ela é bem simples. Ela tem 2 neurônios. Né? 2 neurônios e 2 saídas. Então, esse neurônio aqui, cada um deles é um classificador. E ele vai combinar as saídas desses classificadores para gerar uma saída. Então, o resultado da minha classificação vai ser a combinação, no caso aqui, de 2 neurônios. As redes neurais geralmente têm um pouco mais de neurônios, né? Mais neurônios ou até mais camadas. Quando esse número de neurônios cresce muito, é o que a gente chama de Deep Learning. Deep Learning, então, nada mais é do que uma rede neural com muitas camadas. Aqui tem quatro camadas e vários neurônios, mas na verdade pode ser milhares de camadas, talvez centenas de camadas e muitos neurônios, sabe? Então, a ideia do Deep Learning é que ela é uma rede neural, que cada neurônio desse é um classificador, vamos dizer assim, e ela vai alimentando o classificador da próxima camada até chegar na saída. Quando ela chega aqui na saída, ela vai, se ela errou, vamos falar, errei aqui a saída. Então ela vai voltar, usando a função matemática lá, esse cálculo, ela vai propagar esse conhecimento para os neurônios anteriores, ele vai recalcular e vai ficar iterando isso até encontrar um resultado adequado. Por isso que o custo computacional para fazer isso é muito grande. Né? Por isso que uma rede neural, baseada aqui no Deep Learning, ela é muito custosa de ser rodada. Né?
O tempo que ela leva para treinar e para aprender é muito grande. E não tem só um modelo de rede neural, né? Tem vários modelos. A gente pode ver, por exemplo, rede neural convolucional ou outros tipos de redes neurais, que são, na verdade, arranjos diferentes dessa rede neural. Então, conforme eu arranjo meus neurônios aqui, coloquei vários neurônios aqui, coloquei menos, metade do número de neurônios na outra camada, coloquei o dobro na próxima. Então, dependendo da forma que eu arranjo eles, eles podem produzir resultados diferentes. E, ao longo do tempo, né, foram sendo encontrados padrões, né? A rede neural convolucional, que ela tem um arranjo de determinada forma, ela é melhor, por exemplo, para classificar imagens, né, ou coisas desse tipo. Então, tem vários arranjos, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas é fácil encontrar. Vários arranjos de redes neurais diferentes para ocasiões diferentes, né? Dependendo do objetivo da minha rede neural. E aí a gente vai chegando na conclusão, né? Olhando para tudo isso, né? O que é, então, uma máquina inteligente, né? O que é um computador inteligente? De uma forma resumida, né? No começo algo que parece difícil, mas que a gente pode resumir que é uma máquina que calcula estatística. Ela calcula estatística de um jeito bem calculado, que a gente dificilmente ia conseguir fazer na mão, mas ela não deixa de ser como uma previsão do tempo, né? A previsão do tempo ela acerta várias vezes, mas erra várias vezes também. Então, o que a gente tem hoje de sistemas de redes neurais, sistemas inteligentes, são coisas parecidas com isso, né? São algoritmos que aprendem com os dados e eles ficam inteligentes, vamos dizer assim, conforme eles são treinados e alimentados com mais dados, e até chegar a um ponto que ele consegue predizer várias coisas, mas não com 100% de certeza. Ele consegue predizer com uma boa quantidade de certeza, mas é estatística, não deixa de ser probabilidade estatística. E eu trouxe para finalizar também aqui uma frase que eu acho interessante, que ela fala que a medida do sucesso de uma aplicação de inteligência artificial é o valor que ela cria na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a preocupação que a gente tem que ter hoje com inteligência artificial, né, hoje, falando assim, 2020, não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo no sentido de os robôs vão dominar os seres humanos, esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter preocupações com as coisas reais que a gente vê hoje, né? Que tipo de dado que a gente está alimentando a rede neural ou a nossa aplicação, se são dados enviesados, se isso pode trazer algum tipo de preconceito, né, no resultado dos algoritmos, qual a transparência, né, desses dados, se eles estão sendo... as pessoas sabem, né, os dados que estão sendo utilizados no sentido de privacidade, mas também que informações o algoritmo teve para chegar naquela conclusão, né? Ele concluiu que aquela pessoa deve ser contratada ou não. Já teve problemas assim em algumas empresas que tentaram usar inteligência artificial para selecionar candidatos e a empresa começou a selecionar, por exemplo, muitos homens. O algoritmo sempre descartava as mulheres. Aí foi ver por quê. A empresa de computação geralmente tem mais homens do que mulheres, então ele descartava as mulheres porque achava que elas eram menos capazes. Mas, na verdade, eram os dados que estavam enviesados. Então, é uma coisa difícil de você detectar o erro. Não era o algoritmo que estava errado, mas os dados estavam errados. Então, tem que tomar muito cuidado com o impacto que as aplicações que a gente está fazendo está tendo na vida das pessoas, né? Até no sentido de as pessoas têm medo, né? A inteligência artificial vai tomar empregos. Pode ser que tome. Então, o que a gente está fazendo para mitigar isso, ou no sentido para gerar mais empregos através disso também? Então, tem muito mais problemas para a gente pensar hoje, né, do que ficar pensando se a inteligência artificial vai criar um robô muito mais inteligente que a gente e ele vai dominar os seres humanos. E, antes de finalizar, eu coloquei aqui alguns links. Eu não sei se a apresentação fica compartilhada com vocês, mas vocês podem ver depois. Tem alguns Pode colar no chat depois, Naim. Legal. Beleza. Então, tem alguns materiais online que eu acho legal. Esse do Coursera, do Andrew MG, é bem legal para aprender, quem quer começar. O Kaggle também tem várias coisas interessantes, principalmente exercícios práticos.
E tem alguns outros links que eu pus aqui, que são documentações, algumas coisas que eu peguei para apresentação mesmo. Algumas informações do Tinkerbell Effect eu pus aqui. Essa newsletter, The Batch Newsletter, é bem legal. Toda semana eles publicam coisas de inteligência artificial, do que está rolando lá em Stanford, em MIT, ou nas universidades mais desenvolvidas, assim, que têm pesquisado coisas do estado da arte, assim, nessa área. E é isso. Muito obrigado. Deixei aí o meu contato, deixei aí as redes sociais do FIT, vocês curtem lá, entram lá no QR Code. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal, obrigado, Naim. Muito bom. Opa! Para! Música. Eu tenho outra música aqui. Boa, Naim. Obrigado. Gente, ó, tô vendo aqui as perguntas. E é engraçado essa conclusão, Naim. Obrigado por compartilhar tudo isso. A sua conclusão ela é filosófica tanto quanto as perguntas, né? Algumas são mais técnicas, mas no geral é engraçado como uma coisa extremamente tecnológica e técnica e específica nos traz pensamentos filosóficos. Não sei se isso é culpa de Hollywood com os filmes que dominam o mundo e acabam com o mundo, e a gente fica pensando nessa existência, né? Uhum. Mas vamos lá para a primeira pergunta do Rafael Rodrigues. Opa, subiu outra aqui, eu vou subir com a dele aqui. Então, se a inteligência humana ela é falha e caprichosa, né, com contradições e vieses, e a gente está tentando reproduzir isso em alta escala, né, quais são os... Será que a gente não vai gerar uma burrice artificial? Qual que é a sua visão disso? Sim. Então, eu acredito que pode acontecer, sim. Mas nesse sentido, eu comentei no final, na verdade, de que pode acontecer, por exemplo, os preconceitos que a gente tem eles nos dados e a gente coloca eles na inteligência artificial. Então pode acontecer. Então por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente está alimentando a inteligência artificial, porque ela não deixa de ser o que sempre foi, né? A gente, quando começa no curso da computação, fala assim, o computador faz exatamente o que você fala para ele fazer. Uhum. A inteligência artificial, ela vai fazer o que você alimentou ela. Dependendo dos dados que você alimentar, ela vai fazer o que você induziu ela a fazer. Bem legal. Eu estava vendo os artigos do... Aqui, Lucas, pode falar. Do ponto de vista do Instituto, né? Toda tecnologia que surge, isso desde a primeira revolução industrial, ela no começo ela é meio elitista, né? Ela dá riqueza, dá poder a uma meia dúzia que detém esse conhecimento. Depois do tempo, ela vai trazer bem-estar para a sociedade ou vai trazer vantagens para a sociedade de uma maneira geral, quando ela se torna mais popular. Então, do ponto de vista do FIT, o que a gente tem tentado é isso, é fazer com que a inteligência artificial, a IoT, manufatura aditiva e todos esses temas que são hoje um pouco mais restritos a grupos pequenos, a gente popularize o quanto antes, porque quanto mais popularizar, quanto mais estiver na mão de todo mundo, menos a chance de uma elite ou de algumas pessoas específicas fazerem mau uso da tecnologia. No ponto de vista do Instituto, a gente tem procurado isso. E esse webinar prova disso, né? Que a gente tem compartilhado o conhecimento quanto possível com toda a sociedade. Muito bom. Obrigado, Rod. Realmente. Eu, continuando um pouco na filosofia computacional aqui da inteligência artificial, eu gosto da reflexão que a gente não é saber a resposta certa, mas saber qual é a pergunta que a gente vai estar fazendo para o IA responder, né? E eu estava vendo as reflexões do professor lá da Califórnia, que chama Russell, outro dia, um artigo que eu estava lendo, e ele fala assim, a alta competência do IA pode ser, sim, um problema para a gente se a gente fizer a pergunta errada.
Se a gente pede para ela resolver uma coisa e ela acha que para resolver aquilo ela tem que eliminar os humanos. Ele fala brincando, né? Mas acho que essa reflexão, essa alta competência é tudo em qual pergunta que a gente vai querer resolver, fazer para a IA resolver, né? Então, acho que... Rafael, obrigado pela pergunta. A gente está debatendo aí filosoficamente, está legal. Vou passar para a próxima aqui. Vamos ver. Tenho visto que IA tem sido muito mais buscada a cada dia mais, né, pelas empresas. Não existe curso de IA. O que eu devo estudar para ser um bom engenheiro de IA? Acho que tem duas perguntas aqui, né? Existe algum curso de IA? Obrigado, Anônimos, que mandou a pergunta. E se existe ou não, né, o que ele precisa estudar para ser um bom engenheiro de IA? Para onde que ele seguia? Eu acredito, na verdade, que aqueles materiais ali, eu acho que o primeiro, do Andrew NG, geralmente é o mais recomendado, né? Ele é em inglês, na verdade, mas ele tem, se não me engano, ele tem legenda em português, então dá para acompanhar. Eu percebo assim que tem bastante curso online e tem algumas pós-graduações, às vezes, sim, que vão para a área de inteligência artificial. Mas eu não sei se tem um curso ainda específico, assim. Não sei se no Brasil graduação, é né? uma graduação. Na verdade, eu já ouvi falar, mas eu não lembro se era no Brasil. Uma graduação de ciência de dados, alguma coisa assim. Mas eu acho que esses materiais, por exemplo, do Coursera, do Andrew NG lá, ele é um bom material para começar, assim. Acho que começando por ali consegue... Legal. Tem gente pedindo aqui o slide de referências. Vamos fazer assim, gente. Eu vou passar o link do grupo do WhatsApp e a gente manda lá os links todos. Quem quiser pegar o conteúdo, pega lá e te manda as referências. E para complementar, se eu puder, a resposta do Naim, se permitir, assim, acho que muito que ele tem falado é assim, o engenheiro de IA é uma combinação de um certo conhecimento na parte de desenvolvimento de software, né, e também gosto por análise de dados e estatística. Essa é a combinação que teve isso, que faz muito sentido para se desenvolver um bom engenheiro de IA. Com relação a não existirem, talvez, cursos especializados, uma coisa que a gente tem falando, na linha do que o Odd já falou, né, esse webinar é uma pontinha do que a gente pode dividir sobre IA, mas nós estamos desenvolvendo cursos internamente também, para a nossa formação interna de novos engenheiros de IA, que a gente deve, com o tempo, talvez até estar começando a abrir para a comunidade também. Então, é uma coisa que ela está em construção, e a gente deve abrir aí, talvez daqui a um tempo, realmente, para poder outras pessoas estarem se especializando nisso também, que a gente entende que é uma tecnologia muito importante para o futuro. Então, sigam a gente aí, que a gente vai continuar compartilhando, provavelmente, tá? Ô, Marcelo, mas espera aí, a gente vai ter graduação, é isso que você está falando aí? Ao vivo? Graduação é um bom curso para desenvolver engenheiro de IA com foco na prática. Acho que esse é o que a gente vê, principalmente que a indústria está buscando, né? Se você tiver um desenvolvimento de um curso com foco em resolução de problemas, obviamente talvez ele não seja tão completo igual um programa que você tem na academia, mas realmente ele vai trazer para a realidade, e aí com certeza as pessoas vão aprendendo cada vez mais e mais. E acho que esse é o caminho que a gente vai tentar seguir. Boa. Eu posso só fazer um Manda comentário? ver. Tá aberto. É o bônus. Não, na verdade, eu vi aqui agora que eu esqueci de pôr um slide. Eu acredito que eu deletei sem querer, porque tinha na outra apresentação. Tem uns livros. Tem um livro da professora Kátia Facelli, a professora da UFSCar. Ele é em português e ele é bem legal para aprender inteligência artificial. Tem essas coisas desses algoritmos aí, algoritmos de classificação, regressão. Explica bem direitinho o que é cada um. Eu acho que é legal. Eu esqueci de colocar ali. Mas aí depois eu mando no chat aqui também. Você vai mandar no grupo do WhatsApp. Vou passar o link aqui no chat do grupo do WhatsApp. Legal. Você entra lá também, Naim, e manda todas as referências lá que você quiser. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta, então. Do Vicente Costa. Vicente que viu o gatinho. Eu lembro de você, Vicente, no começo da transmissão. Então, infelizmente, o ser humano nunca vai conseguir viver em harmonia e paz na sociedade. Poxa, já vem a filosofia de novo aqui. Sempre vai existir quem visa o bem e aquele que busca o mal, né? Fato, né? Acho que, né, o que é a harmonia, né? O que é o equilíbrio, né? Precisa existir o mal para existir o bem. Então, quais são os principais prós e contras ligados à inteligência artificial? Quando a gente está falando, pelo que eu entendi aqui,
relacionado à sociedade, à humanidade, né? Não sei se a gente já respondeu um pouco disso na primeira pergunta. O que vocês querem complementar? Eu acho que a gente falou um pouco, na verdade, Falou, né? disso, né? Eu acho que só complementando, né? Eu acho que tem a ver mais com o uso da inteligência artificial. Mas pode usar a tecnologia para o bem ou para o mal, né? Vamos dizer assim. Então, tem muito mais a ver com o uso que você faz da tecnologia do que com a tecnologia em si. Acho que a gente tem que só tomar cuidado a forma que a gente está usando, se está sendo bem transparente, se as pessoas estão entendendo o que a gente está fazendo com aquilo ali. Mas eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Boa. A gente respondeu um pouco no começo. Vicente, se você quiser citar uma resposta diferente disso, manda outra pergunta para nós. Na Netflix, Argemiro, professor Argemiro. Obrigado, Argemiro. Tá voltando às aulas ou não, Argemiro? Aí você continuou com a gente aqui, hein? Semana passada você estava aí, a outra e a outra. Obrigado pela presença. Na Netflix, em um dos episódios da nova série chamada Mundo Mistério, tratou do tema inteligência artificial. Recomendo para ampliar a reflexão. Muito obrigado, professor Argemiro. Muito obrigado pela dica. Netflix, pessoal, Mundo Mistério. Eu não assisti. Alguém assistiu aí de vocês? Eu assisti. Assistiu? Eu assisti os episódios. Minha irmã estava assistindo, eu assisti junto. Legal, legal. É legal, é legal. Pergunta do Anonymous. Queria entender o conceito de IA e Cloud Computing. Como eles se relacionam? Faz a ligação aí. Então, eu acho que eles estão mais relacionados no sentido dos dados, talvez, né? Principalmente na coleta dos dados e no processamento dos dados. Então, a gente vai ter o que a gente vai ter na cloud, né? A gente vai ter os dados que a gente está coletando, a gente pode ter toda uma infraestrutura ali de Big Data, né, que a gente chama, que ele vai ter todos os dados que a gente precisa armazenar, seja áudio, voz, vídeo, qualquer coisa que seja. E a cloud é um lugar que a gente tem hoje para armazenar essas informações, né? A gente não vai armazenar no nosso notebook, não vai armazenar em outro lugar, a gente armazena na cloud, né? Talvez se alguém tiver uma infraestrutura com servidor, pode armazenar nela, mas geralmente na cloud. E muitos desses algoritmos, como a rede neural, deep learning, muitas coisas elas são processadas no data center, né, na cloud. Então, a gente usa a cloud nesse sentido também, para processar os dados. Quando a gente usa, por exemplo, aquela ferramenta do Google, que a gente fala, ok, Google, né, e ele vai processar a voz que a gente fala, ele manda para a cloud vai processar aqueles dados e vai mandar um resultado. Por isso que precisa da internet. Então, ele sempre está interconectado nesse sentido. Ou processar um dado que, por exemplo, o celular não conseguiria processar, então ele manda para a cloud, ou coletar esses dados, né? Guardar esses dados de alguma forma mais segura ou mais fácil de acessar. Respondido. Esse lance do processamento local na nuvem é bem interessante, também dá bastante discussão. Vamos para a próxima pergunta. O Carlos Holtz. A Alexa é uma inteligência artificial? Tenho a impressão que é mais um RPA com voz. Boa, eu achei interessante. Cara, eu também tenho essa impressão. Explica aí pra gente. Ela, por exemplo, eu consigo conversar com ela e no final do dia ela sabe uma coisa que ela não sabia ou ela vai ficar daquele jeito, ela só lê as mensagens para mim? Eu acho que a ideia é que no final ela seja capaz de fazer isso, né? Alexa, Siri, o assistente do Google. Né? A ideia é que ela seja capaz algum dia, né, de conversar mesmo com a pessoa, né? Mas o que eu entendo dessa área é que ela não tem os dados suficientes hoje ou não tem os algoritmos adequados para fazer todo esse processamento. Então, algumas vezes fica estranho mesmo, não só na Alexa, mas no chatbot, né? Você vai entrar na ajuda do banco lá, por exemplo, é muito estranho ver que você está conversando com um robô. Né? A ideia é que o algoritmo vai melhorando. Existe caso de ele coletar mais dados de você, sei lá, vai coletar a sua voz para poder melhorar o processamento de voz. Pode acontecer. Então depende, acho que varia bastante, sei lá, da Alexa ou para Siri ou para o assistente do Google, vai variar o algoritmo de cada empresa, vamos dizer assim. Sim, sim. É bem interessante o jeito que respondem. Eu acho que assim, tá longe, né? Mas acho que
parte de Alexa, existe uma interface conversacional que o pessoal está falando bastante. E os designers estão estudando bastante, né? Porque a gente tinha interface, né, para fazer desenho. E agora a gente tem que ver como é que a gente conversa de um jeito claro e objetivo, né? Através da Alexa, por exemplo. Acho esse assunto bem legal também. Tem gente, eu já vi uns casos assim de um pessoal que responde os bots da internet do tipo assim, Deus abençoe, obrigado. Porque de tão que tem gente que não conhece tecnologia que acha que está falando com uma pessoa. Então, assim, não está tão atrás, né? Mas para quem já é mais ligado à tecnologia, percebe essas nuances técnicas, né, por trás da resposta. O Rafael Rodrigues mandou outra pergunta. Vamos ver. A primeira foi filosofia pura, né? Vamos ver essa aqui. Quais são os pontos de um projeto que determinam a amplitude dimensional, números de camadas e neurônios, no momento da criação de um modelo da rede neural? Consigo nem comentar essa. Essa pergunta que todo mundo faz, na verdade. Quando você monta uma rede neural, eu sei que hoje ele já tem meio que um modelo, né? Vou processar imagens, eu vou usar uma rede neural convolucional. Ela tem mais ou menos um padrão ali, né? De como eu vou montar as camadas, os neurônios, esse tipo de coisa. Varia dependendo dos dados que eu tenho. Acho que o que é o principal é analisar os dados que eu tenho, a velocidade que eu preciso de processamento. Então, se eu aumentar o número de neurônios ou de camadas, eu vou ter mais custo computacional. Então, tem esse lado também. Tem alguns casos, por exemplo, que você, depois de treinar a rede neural, aí você vê quais foram os neurônios mais utilizados e você descarta outros que você viu que não utilizou tanto. Então, tem algumas abordagens, mas eu acho que varia muito. E eu acho que é difícil definir assim, um passo a passo para falar, tem que ser, olha isso, olha isso, olha isso. Eu acho que é difícil mesmo definir. Eu percebo que nunca existe uma resposta para uma pergunta assim abrangente desse jeito, nunca vai existir uma resposta exata, específica, né? Porque o IA ele vai muito na direção da especificidade, né? Então, como que a gente... Até foi uma pergunta de outra pessoa ali, dessa parte genérica do IA, né? Como é que a gente aborda... Existe um IA genérico? É possível, né? O Antônio Padilha está ajudando a gente com as respostas via texto também. Obrigado, Padilha. E ele já respondeu ali do IA universal, né? E como que esse é o desejo desde que foi criada a inteligência artificial, um robôzão que respondesse tudo, né? E o que a gente vê é, assim, um robô que responde só perguntas de tal assunto, porque ele precisa de muito aprendizado naquele assunto, né? O que você acha sobre isso, assim, sobre esse IA universal, Naim? Qual que é a sua visão? Quando que a gente consegue alcançar? Será que com computação quântica a gente está mais perto? Como é que é isso? Pensando desse lado assim, de computação quântica, né, das coisas que vão evoluindo, talvez um dia a gente chegue lá. Assim, a minha opinião pessoal, assim, eu não acho que está tão perto, mas é uma opinião pessoal, assim, porque as coisas mudam muito. Né? Então, claro. pode ser que com o desempenho computacional a gente consiga usar os algoritmos, talvez até os mesmos algoritmos que a gente tem hoje, para fazer essa IA universal, né? Uma IA que consegue ensinar outra IA, alguma coisa desse tipo. Mas tem gente também que defende que com os algoritmos, ou até com os computadores que a gente tem hoje, que isso não é possível. E teria que ter um outro tipo de computação, um outro tipo de computador para conseguir processar tudo, né? Isso, para conseguir chegar nisso. Né? Mas eu acho que está um pouco longe ainda. Eu acho que né? Pode ser possível, mas eu acho que não agora. Mas voltando ao finalzinho da sua apresentação, né, na ênfase, talvez assim, uma coisa mais importante daí é tentar resolver problemas que, igual você disse, né, façam a nossa vida melhor, né? Sim. Então, assim, talvez existe uma preocupação muito grande, igual o Lucas falou da questão de Hollywood e da IA dominar o mundo, né?
que seria essa IA universal. Mas, na verdade, nós temos vários problemas tão específicos, como um medicamento para uma série de doenças que não tem solução hoje, que é um problema extremamente específico, talvez, que agora com a capacidade que a gente vem desenvolvendo de IA, em qualquer lugar, seja aqui, e ele consiga resolver, é um problema super específico que não tem solução. Então, se a gente conseguir focar nesse caminho e resolver, é muito melhor do que a gente pensar, talvez, lá na frente de uma dominação por IA. Então, tem muito problema específico aí que pode ser resolvido ainda. Pelo menos acho que é uma visão para complementar o que o Padilha falou e o Naim postou. Não, muito bom. A gente fica viajando aqui na filosofia, mas é isso que você falou, né? Exemplos práticos, próximos da gente. Tem a realidade atual, gente, que a gente consegue resolver muita coisa com IA do jeito que não está hoje já. E com a capacidade que a gente tem hoje, né? Isso aí. Uma vez que esteja popularizada, né? Pegando o gancho lá do Odin. O Alessandro Luz perguntou aqui, qual a diferença entre um agente inteligente e um neurônio para IA? Obrigado, Alessandro, parceiro, trabalho. Legal. Eu, na verdade, eu não sei muito bem a definição do agente inteligente, que ele está dizendo, mas eu ouvi alguma coisa já de agente inteligente no sentido de automação, de ser algum robô, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Na palestra de RPA eu escutei esse agente inteligente aí, Alessandro. Se pudesse ser um pouco mais específico. Eu sei, assim, a parte do neurônio, né? Ali ele é meio com uma conta matemática, né? Ali quando disse neurônio é uma função matemática e ela tem uma saída de sim ou não, ali de 0 ou 1, ou uma saída de probabilidade, sei lá, entre 0 e 1, valor real. Então o neurônio ali dentro da rede neural, ele é isso. Ele é uma função matemática ligada que fornece saída e entrada, né? Tem entrada de várias outras funções e tem saída para várias outras funções matemáticas e elas juntas se combinam para dar o resultado que a gente quer. Boa. Olha, o tempo passou rápido. Nossa, eu olhei no relógio agora, gente. Isso que o Padilha respondeu umas 15 questões aí em paralelo. Rapaz do céu, esse assunto é... Quer continuar? Vamos continuar mais Vamos um dar uma pouquinho. acelerada mais 5 minutinhos aí para não... Bragantino, faz tempo que a gente não se vê, hein, Bragantino? Quando posso dizer que um algoritmo aprendeu? Será que a gente respondeu isso já? Fala rapidamente. Rapidamente. Aí. Bom, pensando assim, ó, no algoritmo como uma função matemática, o que ele é aprender, né? É ele conseguir achar uma função matemática que descreve os dados. Para ele fazer isso, ele vai fazendo aproximações, alterando parâmetros de uma função, por exemplo, e ele vai se ajustando aos dados. Aí a gente pode, por exemplo, a rede neural, ela vai calcular lá, sei lá, uma derivada, matemática mesmo. Ele vai calcular e quando ele chegar naquele ponto de máximo da curva, por exemplo, né, pensando num gráfico, é onde que eu digo que ele aprendeu. Então ele chegou naquele ponto ali onde a taxa de aprendizado, vamos dizer assim, ele não está melhorando a performance, ele chegou numa determinada performance, estacionou, ele chegou no ótimo que ele conseguiria. Então é mais ou menos aí que a gente diz que ele aprendeu. Legal. Tá vendo, Bragantino? Vai estudar derivada. A hora que você alcançar lá o pico do gráfico... Eu achei que ninguém ia falar isso, viu? Marcos Bonaldo. IA, podemos afirmar que essa tecnologia depende da estatística e da probabilidade? Pô, é matemática, estatística e probabilidade pura. Totalmente. Vamos para a próxima. Cadê aqui? Deixa eu falar quem a gente respondeu essa. Bruno Oliveira, durante esse período de quarentena em que está sendo necessário se reinventar em diferentes áreas, teve alguma solução que a IA contribuiu ou facilitou? Alguém consegue pensar em alguns cases rápido? Eu consigo pensar numa solução do FIT mesmo, né? A Flex, como companhia, ela ajudou naquela força-tarefa para fazer respiradores, né? Ajudou algumas empresas nacionais. E o FIT criou uma plataforma de educação, que tinha cursos, que tinha webinars e que tinha um WhatsApp e que respondia dúvidas. Por trás desse WhatsApp tinha uma inteligência artificial que compreendia e fazia processamento de linguagem natural, entendia as perguntas. Por exemplo, como é que eu posso achar o manual deste ventilador mecânico? E aí ele entendia o contexto e mandava o manual, ou mandava o vídeo de operação, etc. e tal.
Então, foi uma inteligência artificial que a gente usou para ajudar, e ainda está sendo usada, é uma plataforma que está sendo bastante usada, chama Respira, e a gente usou a inteligência artificial pré-programada, etc., mas usou e está funcionando super bem. Super legal. Eu acho que não precisa nem o pré-programado, gente, é o que a gente falou, né? Tem muita coisa pronta para usar que resolve problema que a gente tá vendo todo dia, né? Então, vamos usar o que a gente consegue usar agora já da forma mais rápida possível. Mais algum exemplo? Alguém quer dar? Eu não sei se é um exemplo bem específico assim, mas eu acompanhei assim, bastante discussões na área de IA no sentido de achar, acho que o Marcomini comentou um pouco de vacinas, né, de remédios. Sim. Essas coisas têm sido bastante utilizadas de IA, tem bastante gente discutindo coisas nesse sentido, né, por Covid, por exemplo. Eu sei que tem sido bastante usado, mas não sei se eu lembro mais algum exemplo assim de cabeça. Eu acho que no próprio Kaggle deve ter uma categoria de databases específicos voltados para Covid. Tem, Todo dia eu tem. estava dando uma navegada lá e eu vi umas coisas. Gente, Vixe, Maria, não vai dar para responder tudo, hein? Mas vamos lá. Ou mais uma para Mais tocar, uma. para acabar. Em IA, um agente inteligente é uma entidade autônoma que é capaz de. Ó, tá respondendo, não tá perguntando, não. Um Ah, agente legal. inteligente é uma entidade autônoma que é capaz de observar o ambiente através de sensores e atuar sobre este através de atuadores. Rapaz, é tipo um robozão do ambiente, assim, né? Tá ali É, só capturando e mandando ações através de braços mecânicos e outras coisas. legal. Bem O que legal, hein? eu imagino, né, que a gente é comparado com o neurônio, né? Eu É, imagino que o agente inteligente, ele talvez tenha algum algoritmo ali que seja mais complexo que um neurônio para poder fazer essas coisas. O neurônio eu acho que é uma coisa mais simples, né? sim, entendi. Bem legal isso, hein, É Alessandro? legal. É, aí ele É do continua. Eduardo aí que subiu. Vamos lá, vou dar um joinha aqui para ele. Parabéns pela apresentação, mas baseado nos dados apresentados, vejo que foram aplicados modelos simples para exemplificação de processos. Sim, sim, a gente quer desmistificar, a gente quer assustar o pessoal, não. Mas vejo que existe uma grande demanda para desenvolvimento de modelos matemáticos para certas aplicações. Como esses modelos podem ser aplicados dentro do que foi apresentado? Eu não sei se eu entendi bem, mas não sei se eu entendi assim. Que talvez você possa usar modelos matemáticos mais complexos para descrever alguma coisa, né, do que ao invés de usar um IA. Pode acontecer também. Mas eu não sei se a aplicação ele quis dizer no sentido como que funciona, né, na IA. Então, Uhum. aquelas amostras lá, ali no caso que a gente tinha dois Grupos. parâmetros, vamos dizer Ah, assim, né? dois atributos. Então, o modelo matemático ele vai pegar um dado, por exemplo, se eu quero processar um vídeo, eu vou transformar aqueles dados do vídeo, de cada pixel ali do vídeo, cada coisa, de forma resumida, né, em N atributos, pode ser milhões de atributos, milhares de atributos, e eles vão ser encaixados em uma função matemática. Não vai ser uma função matemática de duas dimensões ali, né, vai ser uma de múltiplas dimensões, a gente não vai nem conseguir plotar um gráfico disso. Tanto que é um dos motivos que a rede neural, que é uma combinação de muitas funções matemáticas complexas, ela acaba sendo muitas vezes uma caixa preta, né? A gente tem muita dificuldade de abrir ali a rede neural, vamos dizer, e entender aquelas funções que ela gera ou por que ela gerou aqueles resultados. Mas eu acredito que é nesse sentido, né? Eu vou sempre Muito, mapear muito, para alguma coisa matemática. muito bom, Ney. Fechamos. Gente, fechou. Obrigado. Finaliza aí, Marcelo. Tô colando um monte de link aí no chat. Adiciona o pessoal, responde a pesquisa, entra no grupo do WhatsApp. Marcelo, pode finalizar. Beleza, pessoal. Só dando um fechamento, assim, agradeço aí, né? Tive mais de 40 pessoas acompanhando a gente. Agradeço muito o Naim, um dos nossos especialistas na parte de IA, por ter contribuído. De novo, foi realmente um en passant para falar sobre inteligência artificial.
nos cursos que a gente está pensando em fazer aqui, nós vamos ter cursos de 8, 32, 120 horas, para conseguir realmente aprender mais de IA e conseguir aplicar realmente na prática, que é o que a gente está bolando aqui dentro do FIT também, e da Flex, para a gente acabar cada vez mais democratizando essa tecnologia aí que tem sido tão importante. Então, agradeço a todos que participaram, aos painelistas, ao Padilha, que está respondendo aí escondido, né, porque não tem nenhuma IA que consiga responder e cuidar de criança ao mesmo tempo, né? Então, realmente, obrigado pela contribuição aí, enquanto ele está cuidando de casa lá. E passo a palavra para o Odd, se ele quiser dar um fechamento também. Eu queria só agradecer ao Naim. Eu gosto muito do jeito que ele explica, IA, assim, ele conhece bastante e explica de um jeito que qualquer um consegue entender. Parabéns, Naim, é muito legal Obrigado. ver falar sobre IA. E agradeço também ao público aí que sempre tem tornado o webinar aqui super rico em torno das perguntas que surgem e tal. Então, obrigado a todos, até semana que vem aí. Lucas? Legal. Não, fechou. Fechou. Semana Muito que obrigado, Naim, pessoal. Semana que vem a gente tem mais webinar. Toda terça nós temos webinar, né? E acompanhe, entra no nosso grupo do WhatsApp, siga a gente nas mídias sociais e fique sabendo das coisas. Receba as notícias. Show de bola.